Olá, turma, tudo bem com vocês? Como você que está me ouvindo está? Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e nós falaremos sobre um tema que é bastante importante para o estudo da gramática, que é termos associados ao nome. A aula passada nós falamos sobre os termos associados ao verbo e a aula retrasada falamos sobre sujeito e predicado, tá bom? E a gente vai falar aqui sobre os complementos nominais, adjunto de nominal e predicativo, tá? Relembrando aí o que é cada um desses termos. Esses termos são chamados de termos associados ao nome porque eles se juntam ao nome, né? Palavras nominais dentro da gramática significa dizer que são substantivos, ora adjetivos, ora pronomes, tá? São palavras que são conhecidas como nomes. Quando a gente fala complemento nominal, olha essa primeira coluna aqui. Ó. Complemento nominal diz respeito ao nome que completa um outro nome, né? Você fala complemento nominal. E ele é composto por substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, tá? O que acontece com o complemento nominal é que ele sempre vai estar acompanhado de preposição. Por exemplo, evitaram a derrubada da árvore. Evitaram a derrubada da onde? Da árvore. Percebe que está completando o sentido. Minha rua é paralela à avenida. Minha rua é paralela. Paralela a quê? À avenida. Então está completando o sentido do nome, tá? Percebe que a palavra derrubada é um substantivo abstrato? Lembra, substantivo abstrato são sentimentos, estados, né? São nomes, né, que diz respeito a um termo que é um substantivo que não é concreto, é abstrato. Ou seja, ele é independente, né? Eu não vou explicar a fundo o que é substantivo abstrato para não te confundir mais. Para a aula e dá uma estudada e volta aqui, tá bom? Se precisar. Mas o substantivo abstrato, né? Você lembra? São os vários tipos de substantivo. Aí aqui nós temos evitar uma derrubada da árvore. Então, da árvore é o complemento da palavra derrubada. Se você derrubar a derrubada, derrubada de quê? Da árvore, tá? E aqui na segunda frase, em paralela, minha rua é paralela, paralela trata-se de um adjetivo, né? A avenida. Olha só, nós temos também os adjuntos adnominais. Só que, diferente do complemento nominal, o adjunto adnominal ele vai estar adjunto do nome. O próprio nome diz, junto do nome, lado do substantivo. E ele acompanha os substantivos concretos e abstratos, diferente do complemento nominal, que acompanha adjetivo e advérbio, como a gente viu o exemplo aqui, e substantivos abstratos apenas. Já aqui no adjunto adnominal, nós temos, ele fica próximo do substantivo abstrato, concreto, e às vezes ele é acompanhado de preposição, por isso que pode ter a dúvida aí, como é o caso aqui, ó. O professor irritado deu aula hoje. Ou seja, o professor irritado deu aula hoje. Aqui o nome irritado está ao lado de professor, que é um substantivo concreto. Irritado, né? Está ao lado do nome, tá? E aí nós temos a presença de um adjunto adnominal. Vai acompanhando aí, tá? Vai acompanhando que eu vou tentar sanar suas dúvidas. Olha essa frase aqui também, ó. A sala do professor é ali. A sala é um substantivo concreto, tá bom? E aí a sala de quem? Do professor. Percebe que aqui na sala do professor tem a ideia de posse? E o substantivo é concreto, a sala do professor, a ideia de posse. Já aqui, ó, evitaram a derrubada da árvore, a derrubada não é da árvore, não tem ideia de posse, né? Por isso que é complemento nominal. E já aqui nós temos, sim, na adjunta de nominal pode aparecer a ideia de posse, né? Quando tem preposição. Mas presta atenção, tá? A maioria das vezes, o adjunto de nominal não é acompanhado de preposição, muitas vezes. Às vezes acontece esse caso aí, pode gerar dúvida, né? A sua dúvida aí em relação se ele é um complemento nominal ou adjunto de nominal. Para diferenciar, você faz isso. O de adjunto de nominal representa a ideia de posse e apresenta também pode apresentar um substantivo concreto, tá bom? E também um abstrato em algumas vezes. É isso que você tem que observar.
que a preposição ela é obrigatória, no caso do complemento nominal, no caso do adjunto nominal, às vezes pode acontecer. Por exemplo, o professor irritado, o também é um adjunto de nominal. A sala do diretor, a também é um adjunto de nominal. Percebe que sala é o substantivo? E aí, a sala, o artigo a está acompanhando a palavra sala, também é um adjunto de nominal. O adjunto de nominal, ele não necessariamente vai completar o sentido, ele vai estar junto do nome, a sala, entendeu? Ela vai estar, esse nome, esse artigo, às vezes um pronome, vai estar junto do nome, tá? Adjunto do nome. E o complemento nominal, não, ele realmente completa o sentido. Fala assim, evitaram derrubada da árvore, né? Então, da árvore está completando o sentido da palavra derrubada aqui também, tá? E aí vamos lá para o predicativo. O predicativo também, né? No caso do predicativo, o que a gente deve observar, ele pode ter do sujeito e do objeto. Ele é uma característica, ora do sujeito, ora do objeto. O predicativo, o próprio nome diz, ele sempre vai estar no predicado, tá? É uma característica que vai estar no predicado, nunca vai estar no sujeito. Sempre vai estar no predicado. Olha o exemplo. O professor deu aula irritado. Irritado é uma característica de quem? Do professor. E o que é o professor nessa frase? O sujeito, não é isso? Porque quem deu aula irritado? O professor. Então, é o sujeito, deu aula no irritado, é o predicado. E o irritado é o predicativo, ou seja, uma característica do sujeito. Tá bom? Percebe essa frase aqui também. Os alunos deixaram o professor irritado. Aí aqui nós já temos um predicativo, irritado está sendo predicativo do objeto, presta atenção, por quê? Nós temos os alunos deixaram o professor irritado. Quem está irritado? O professor. Qual é a função do professor nessa frase? É o objeto, não é isso? Quando você falou, quem deixaram quem deixaram? Os alunos. Deixaram o quê? O professor objeto direto. Como irritado. Então, irritado é uma característica do professor. Por isso que irritado aqui é também predicativo do objeto, tá bom? Porque está se referindo ao objeto. O que você deve pensar é falar, mas professora, o professor irritado, do adjunto de nominal aqui da coluna do meio, parece com esse professor irritado que está aqui como predicativo. Qual é a diferença dos dois? Eu dizer, o professor irritado deu aula hoje e os alunos deixaram o professor irritado. Como eu diferencio o predicativo do objeto do predicativo do adjunto de nominal? Presta atenção. Aqui está a diferença. Aqui, ó, o professor irritado deu aula hoje, o irritado está dentro do sujeito. Ó, o professor irritado deu aula hoje. Quem deu aula hoje? O professor irritado. Irritado está dentro do sujeito. Já aqui, o segundo irritado da terceira coluna, no verdinho, nós temos aqui os alunos deixaram o professor irritado. Irritado está dentro do predicado. Lembra o que é predicado? Você tira o sujeito, que são os alunos, o que sobra é predicado. Deixar o professor irritado. Esse irritado verdinho aqui, ele está do predicado. Por isso que é uma característica do objeto, aqui no caso, que é o professor. E aí, por isso, ele é o predicativo do objeto, tá? Eu vou dar mais uma explicação com outro exemplo para você ter a diferença entre o predicativo do objeto e o adjunto de nominal. Olha esse exemplo aqui, ó. Os professores consideraram a prova difícil. Nós temos essa frase, tá? Então tem um macete para você fazer. Os professores, você vai substituir o objeto por um pronome, tá bom? Você faz isso, você substitui o objeto pelo pronome, por exemplo. Os professores deixaram-na difícil. E aqui você fala assim, então, assim, considera-se dessa forma tratar de um predicativo do objeto, porque é possível fazer essa transformação. Deixar o quê? A prova, né? Dentro de um contexto é possível. Agora, né? Agora, vamos observar. Os alunos resolveram uma questão difícil, tá? Uma outra frase. Agora, se você, olha aqui, nesse caso aqui, a palavra difícil, ela vai ter uma outra classificação. Os alunos resolveram uma questão difícil, certo?
Os alunos resolveram, né? E aí a palavra difícil fica complicada aqui, não é? Ó, se a gente faz, os alunos resolveram, né? Difícil, fica esquisito, né? Resolveram é difícil? Não dá para entender. Nesse caso, difícil é um adjunto adnominal, gramaticalmente falando, né? Há uma inadequação se você colocar um pronome, usar o mesmo esquema daqui da frase ao lado, para fazer esse ajuste, para você identificar se difícil aqui nessa segunda frase é um adjunto adnominal ou é um predicativo do objeto, né? Os alunos resolveram uma questão difícil. Nesse caso, nós temos um adjunto adnominal, tá? Então, é exatamente por essa razão que afirmamos que o termo difícil, em se tratando desse caso, classifica-se como um adjunto adnominal, haja vista que ele é parte do objeto direto, e não um termo que ele se relaciona, assim como ocorre com o predicativo, tá bom? No caso do predicativo, né, do primeiro exemplo, difícil, a prova difícil, o difícil se relaciona né, com a prova, que é objeto direto, mas é um predicativo, tá bom? É uma característica da prova. E aqui, no caso, é um adjunto adnominal, tá só junto do nome. E como assim há uma diferença muito minuciosa entre essas duas possibilidades, nesses casos, você faz esse joguinho, você faz esse macete. Você substitui o termo por um pronome, por exemplo, transforma, né, os professores consideraram difícil. Se tiver sentido, tá bom, então é um predicativo do objeto. Se não fizer sentido, os alunos resolveram na difícil, fica esquisito, ué, não tem sentido, é porque é um adjunto adnominal, tá bom? Esse é um macete para você entender e compreender a diferença entre predicativo do objeto e adjunto adnominal, certo? E aí a questão do complemento nominal, né? O complemento nominal, né? Você vai perceber que o complemento nominal, como o nome sugere, né? Ele vai completar um nome, o sentido do nome. E aí você tem esse exemplo aí, ó. As pessoas têm necessidade de de interagir com as outras, desculpa. As pessoas têm necessidade de interagir com as outras. Quando você fala as pessoas têm necessidade, as pessoas têm necessidade de quê? Você não vai falar, as pessoas têm necessidade. Ué, as pessoas têm necessidade de quê? De interagir. De interagir é o complemento nominal da palavra necessidade. E aí coloquei a classificação aqui do lado, abaixo aqui para você. As pessoas é o sujeito, né? Porque quem tem? As pessoas. E o predicado? Tem necessidade de interagir com as outras. Tem verbo transitivo direto, necessidade, objeto direto. De interagir com as outras pessoas é o complemento nominal, né? Necessidade de interagir com as outras. Não tem pessoas, mas com as outras. Então, aqui nós temos o complemento nominal, tá? Então, o complemento nominal são aquelas palavrinhas que se ligam ao nome, tá? Que se ligam ao nome. Os adjuntos adnominais, são termos que acompanham o nome, tá? E tendo uma função de caracterizar, modificar, determinar, qualificar o nome. Então, eles podem ser pronomes, numerais, artigos, adjetivos, locuções adjetivas. Por exemplo, ó, os seus amigos foram divertidos comigo. Os seus, adjunto adnominal da palavra amiga. Os, adjunto de amigo. Seus, adjunto de amigo. Tá bom? Eles estão acompanhando o nome amigo aqui nessa frase. Não é isso? Então, e qual é a diferença para a gente, né, sintetizar a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal? Olha só, eu recebi o livro, tá? O livro é um substantivo concreto. Eu recebi o livro de português. O livro é um substantivo concreto. E de português é um adjunto adnominal. Ó, ele mora longe do trabalho. Ele mora longe. Longe é um advérbio. Do trabalho é um complemento nominal. Um complemento nominal. Lembra que o complemento nominal, ele pode estar completando o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Já o adjunto adnominal, ele sempre vai estar ligado ao substantivo, seja ele concreto, seja ele abstrato. Então, ao contrário do complemento nominal, que é um termo
Indispensável para dar sentido completo à oração, o adjunto adnominal pode ser retirado da sentença sem interferir na sua estrutura sintática, pois atua como algo acessório ao nome. Percebe que se eu disser assim, ó, eu recebi o livro, ponto, tá sentido completo. Mas eu quis acrescentar, eu recebi o livro de português. De português é um adjunto adnominal. Já se eu disser assim, ó, ela mora longe, ponto, não dá. Você vai perguntar para mim, da onde? De onde? Ela mora longe do trabalho. Percebe a diferença? Que o complemento nominal completa um sentido de um nome, já o adjunto está apenas junto. Olha mais um exemplo aqui, ó. Enquanto o complemento nominal será sempre preposicionado, o adjunto adnominal será precedido por preposição quando for representado por uma locução adjetiva. Como eu falei para você anteriormente, às vezes. Exemplos. Ana é um amor de mãe. Adjunto adnominal. Eu podia dizer Ana é um amor, ponto. Mas eu quis fazer mais uma característica, dar mais uma característica, coloquei uma locução adjetiva para ela. Ela é um amor de mãe, né? Especifiquei. Agora, se eu disser, estamos longe. Longe da onde? Da família. Um complemento nominal. Esse da família é essencial para o entendimento da frase. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha entendido aí. Volte à aula, né? Ouça mais uma vez a explicação para você entender melhor sobre essas diferenças. O vocativo é um elemento, assim, ele não é um termo considerado integrante ou essencial da oração, né? O essencial são o sujeito e predicado. Não é um termo que vai completar o sentido, não. Ele é um termo acessório, é um termo que está na frase para justamente fazer um chamamento, tá? Isso é o vocativo. E aí você pode dizer, ó Maria, por que não limpa essa casa direito? Ó Maria, né? Pedro, vem aqui, ao chamamento, né? Amor, eu estou aqui. Meus amigos, salvem o país. É um chamamento, tá? A vida, meus filhos, deve ser vivida intensamente. Olha aí os meus filhos entre vírgula. O vocativo, ele sempre acontece entre vírgula. E às vezes ele pode estar no meio da frase, no começo, no final. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. E aí, Xará, tudo bem? Percebe? Todas essas palavras entre vírgulas são chamamentos, quando você chama. Então você fala, não se assuste, Maria, né? Tá no final da frase, por exemplo. Maria é um chamamento. Já o aposto é aquela explicação que acontece também entre vírgulas, e ele pode acontecer de algumas maneiras. Ele pode ser explicativo, ele oferece uma explicação sobre o termo. Por exemplo, a geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas. Percebe que a geografia é uma disciplina fundamental do currículo escolar? É uma frase completa, só que você quis acrescentar uma explicação à geografia. Você quis especificar mais, colocou estudo da Terra, quis acrescentar. Júlia, dos recursos humanos, você quis especificar, né, dos recursos humanos, quis explicar alguma coisa a mais sobre ela. Então, é uma explicação. O aposto, ele também pode ser distributivo, tá? Quando você retoma explicações sobre termos, contudo de maneira separada. Por exemplo, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquele na corrida e este no atletismo. Você distribuiu, né? Aquela é Vitória e este é Luiz. Não é isso? Adoro João e Maria. Um exemplo de calma e a outra de agitação. Então, quem é um exemplo de calma? João. E quem é uma de agitação? Maria. Não é isso? Você distribuiu a explicação deles dois aqui ao longo da frase. Por isso que fala aposto distributivo. O aposto, ele também pode ser enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas, né? Por exemplo, na bolsa levava o que precisava. 2 pontos. Roupas, biquínis, toalhas, né? Então aqui nós temos um aposto enumerativo, vai enumerando roupas, biquínis, toalhas, sabonetes, o que você quisesse colocar, é enumerativo. O programa de hoje é 2 pontos: praia, pizza e cinema.
entendeu? Enumerativo. O aposto também pode ser comparativo, quando ele compara o termo, assim, a garota que parecia desacordada, olha aí a expressão que parecia desacordada sobre a garota, uma explicação entre vírgula comparando, né? Foi levada para o hospital. Do doce manjar dos deuses não tinha sobrado nada, né? Então, uma comparação também aí. O aposto ele também pode ser resumitivo ou recapitulativo. Ele resume os termos anteriores do enunciado. Por exemplo, saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso, olha aí, tudo isso, quando você fala tudo isso, você está resumindo. Tudo isso são prioridades para a melhoria do país. Paz e sossego, esses, resumitivo, são os meus desejos para as férias. Certo? Então, aqui nós temos esses, isso, tudo isso, são os apostos resumitivos, né? Recapitulativo, recapitulando o que foi dito. Né? Vamos de novo aqui, ó, saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso, quer dizer, eu recapitulei, resumi, são prioridades para a melhoria de um país. Tá bom? Isso é chamado de aposto resumitivo ou explicativo. E agora, para a gente resumir a nossa aula, encerrar a nossa aula, o que a gente aprendeu hoje, nós falamos um pouco sobre o adjunto adnominal, que você deve lembrar que ele está sempre junto ao nome, tá? Sem intermédio às vezes muitas vezes, né? Às vezes, tá? De uma preposição, igual professor irritado. Não tem preposição para ligar o nome, mas às vezes pode acontecer, tá? Pode acontecer, como eu expliquei. O predicativo, que é uma característica que está no predicado, por isso que o nome predicativo, tá? Como aí, o professor deu aula hoje irritado, tá? O professor, no caso aqui, quem é o irritado? O professor é o sujeito da oração. Então, aqui é o predicativo do sujeito, né? Tá ligado ao nome com o intermédio do verbo, tá? No caso aqui, ó, eu colocar sem intermédio do verbo, tá? Daqui seria do adjunto adnominal, voltando um pouquinho. É sem intermédio do verbo. Normalmente, as palavras que se juntam ao adjunto adnominal, por isso que é adjunto do nome, sem intermédio do verbo, tá? O adjunto adnominal está ligado ao nome, não ao verbo. Já o predicativo, você vai ter o verbo, né? O professor deu uma aula hoje irritado. Irritado tá aqui no predicado, tá bom? Tá ligado ao verbo. E nós temos o do sujeito e do objeto, como exemplo aqui acima, em vermelho. Nós temos aqui, ó, do sujeito. Os homens chegaram cansados. Os homens chegaram cansados. Os homens é sujeito, chegaram cansados. Cansados é uma característica dos homens. Quem está cansado? Os homens. Então, é um predicativo do sujeito. Agora, os alunos deixaram o professor bravo. Bravo é uma característica, certo? Que está aqui dentro do predicado. Então, bravo são os alunos? Não, bravo é o professor. Então, o professor é objeto direto do verbo deixaram. Por isso, o bravo é um predicativo do objeto, certo? Além disso, nós temos também o complemento nominal, que é aquela palavra que completa realmente o sentido do nome, essencial para a frase. A chuva causou a queda do quê? Da ponte. Da ponte é um complemento nominal, né? Sempre com preposição. O complemento nominal sempre vai ser acompanhado de preposição, tá? O aposto, que é uma explicação ou especificação. Brasília, que é a capital do Brasil, é muito bonita. Brasília, percebe que, né? Você podia, Brasília é muito bonita, só isso? Você quis acrescentar, explicar, especificar, que é a capital do Brasil, certo? Que você usou aqui um aposto. Além desse aqui, eu também falei do vocativo, que é aquele chamamento. Quando você chama o nome de alguém, fulano, Manuela, vem aqui. Maria, vamos passear, vamos caminhar. Que é muito fácil, né? Daí. Gente, essa foi a explicação de hoje. Espero que você tenha compreendido. Se você não entendeu, reveja a aula algumas vezes. Faça sempre suas anotações, tá bom? E eu vou lançar um exercício para você praticar esse assunto. Um abraço, fica com Deus, fica bem, até mais.